né? 90 e bolinha. E eu trouxe para casa aquela fita da Dalvinha, e quando eu escutei aquele primeiro hino, a lágrima do crente é um caso sério. Eu comecei a chorar, falei, mãe, eu vou cantar esse hino na igreja hoje. Escrevi, comecei a ensaiar, cantei, sem ninguém me ensinar a cantar no playback. Cantei a lágrima do crente, no outro culto eu cantei o Pode Chorar, que também estava em alta na época, esse hino da Dalvinha, que é pode chorar, 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 pode chorar. E eu cantei esse hino e foi. No outro mês a minha mãe falou assim, então agora eu vou comprar para você o da Mara Lima, que minha mãe gostava muito da Mara Lima. E foi. E aí foi a paixão à primeira vista, que quando eu olho os primeiros hinos da Mara Lima, falei, mãe, eu quero todo CD, na época não era fita, da Mara Lima. Então, todo mês a minha mãe falava assim, não vou te dar dinheirinho, eu vou te dar playback. Ela nem imaginava que ela estava financiando o meu ministério, investindo. Ah, então você louva também. A gente tenta, né? A gente tenta. Olha, estou descobrindo muitas coisas nesses testemunhos. Foi algo incrível. Aí comecei a cantar e eu tinha uma caixinha de sapato e eu colocava todos. A minha mãe comprava 2 fitas, a tocada e o playback. E eu passava a semana inteira. E a minha mãe falava assim: você nunca me suba no altar de qualquer maneira. Você me jejue e ore, peça a Deus o louvor que você vai cantar, porque quando você abrir a boca, pessoas vão ser curadas naquela igreja. Verdade. Então eu tinha um temor muito grande de subir no altar, até mesmo para cantar um hino da harpa. A minha mãe fazia a gente orar. Ora hoje, jejuou, senão eu não vejo você orar na igreja hoje, você não pisa no púlpito. Então a minha mãe, ela cobrava muito oração e jejum e vida com Deus. Por mais que ela era ao extremo, né, me serviu de exemplo para ser quem eu sou hoje. Uma mulher de oração tem que ter vida de oração. Tem que ter intimidade com o Senhor. E nesse intervalo que eu vivi com a mãe, dos 9 aos 13 anos, foram apenas 4 anos. Mas foram 4 anos muito intensos, buscando mesmo. Tanto minha mãe era missionária, então ela viajava o Brasil inteiro. Então eu não tinha muito assim, todos os dias eu tinha mãe em casa. Não, eu tinha mãe hoje, 10 dias não. Hoje, 15 dias não. Porque ela cuidava de 3 igrejas. Florianópolis, São Paulo, Curitiba. Então ela viajava muito cuidando dessas 3 congregações. E eu lembro que minha mãe olhou para mim, eu tinha já uns 11 anos de idade, ela falou assim, filha, Deus falou para mim que você vai ser uma grande missionária. E já vamos começar agora. Falei, como assim, mãe? Arruma a tua mala. Falei, por quê? Porque você vai para a tua primeira viagem missionária, vou te colocar numa ilha de pescadores. Falei, mãe, mas mãe... Ela falou, se arruma, eu estou te mandando para a ilha de Valadares. E simplesmente foi assim, ela me colocou para morar na casa de pescadores na ilha de Valadares. Me largou lá por 9 meses, na ilha de Valadares, morando na beira do mangue. E foi assim, que nem eu falo para o meu esposo, não que foi um trauma, mas aquilo marcou muito a minha vida, morando com pessoas estranhas, que eu não conhecia. 9 meses numa ilha com muita dificuldade, não tinha água encanada, não tinha luz, era água de poço, e a gente sobrevivia com o que o mangue dava para a gente comer. Então eu lembro o Zito, ele cuidou muito de mim, era um pescador, ele, toda a sua família. Então a gente ia para o mangue. E não dava para ter medo, não. Tinha que colocar a mão no buraco, pegar o caranguejo, né, colocar na cestinha, pegar marisco naquele barro podre, que é um barro muito fedido. E por muitas vezes eu ainda fiquei com aquele cheiro impregnado nas minhas narinas. E eu não tinha medo, não. A gente ia, catava os mariscos, caranguejo, siri, e a gente se alimentava disso, senão a gente morria de fome. E eu me lembro de uma vez, eu queria muito tomar iogurte, muito, muito, muito. E acho que é por isso que hoje eu falo para o Marcos, não me deixe faltar iogurte na geladeira. Né? O meu prazer, tem mulheres que têm prazer de ir para o shopping, o meu prazer é ir na gula, encher a minha geladeira de iogurte. Porque naquela época tudo que eu queria era ter iogurte e não tinha dinheiro. Não tinha de onde tirar uma bolacha, um iogurte, um pão, não tinha, era arroz com feijão e farinha, ou peixe, ou siri, pirão de peixe que eles faziam, era o que a gente tinha para comer, com muita dificuldade. Ir para a igreja era de barco, de a pé, andava muito para chegar lá na igrejinha de Valadares. E o que aconteceu, Ivone? Eu vivendo ali naquela situação,
Eu fiquei com uma desnutrição muito grande, eu sou alérgica, e lá tem uns mosquitinhos enviados do inimigo, né? Então, aonde me picava, aquilo formava ferida, e acabou me dando ferida no corpo inteiro, desnutrição, cachumba, febre amarela. E eu me lembro que um pessoal daquela casa falou assim: Zito, devolve essa menina para a missionária, porque ela vai morrer aqui. Eu estava pesando 35 quilos. Meu Deus. Uma desnutrição terrível. E eles me colocaram dentro do ônibus, de volta para minha casa, com febre de 40 graus, muito doente. E quando eu cheguei em casa, de fato, eu estava entre a vida e a morte. E a minha irmã, que é bem revoltada, ela olhou para minha mãe fazia uma semana que tinha chegado de viagem, e minha irmã falou assim: esse é o Deus que você serve, mãe? Um Deus que pega a sua filha, larga numa ilha para morrer, e quando devolve nessa situação? Eu não quero esse Deus. Se para servir esse Deus assim, eu não quero. Só que o que eles não entendiam é que eu já estava sendo lapidada para viver um grande projeto de Deus. É que a tua mãe enxergou, né? Enxergou. E ela queria ensinar você, mas de uma maneira talvez diferente, né? É, Dona que Tianinha não era fácil. E minha mãe chorou muito, ela falava: Deus está fazendo comigo a mesma prova que fez com Abraão. E ela falava muito isso. Enérgica ela. Ela era bem, né? E tadinha, né? Ela fez com tanto amor, da forma dela, da maneira dela, que minha mãe também teve uma história muito difícil. Bom, conclusão da Ilha de Valadares. Eu melhorei, né? Fiquei com um bom trauma. Eu falava assim: nunca mais eu quero pisar numa praia na minha vida. Nunca mais quero saber de praia, de nada. Paranaguá eu não piso nunca mais na minha vida. Eu não quero saber daquele lugar. E eu fiquei assim com uma restrição muito grande de Paranaguá devido ao sofrimento. E quando eu estava dentro do ônibus, voltando para casa, eu falei para mim mesmo: nunca mais eu quero saber de viagem missionária. Eu não quero ser missionária, Senhor. Eu chorava: Senhor, eu não quero ser missionária. O Senhor pode me dar qualquer outra coisa, mesmo fazer missão. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero sofrer, Senhor. Não quero. 2 anos depois, a minha mãe adoece muito, ficou muito doente. Nós estávamos na igreja, veio um missionário pregar e falou assim: Deus vai recolher uma flor desse jardim. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Acabado de fazer. Eu olhei para minha mãe já começou a chorar. Ela olhou para mim e ela falou assim: semana que vem a gente vai viajar, Sara. Onde a gente vai, mãe? A gente vai para Paranavaí. Eu vou me despedir de todo mundo, porque Deus vai me levar. Ai, mãe, começou. Mãe, só tem que me criar, tem que casar. Ela falou: não, filha, o Senhor vai me levar, porque a minha casa está pronta. Ela tinha convicção. Ela tinha uma convicção muito grande. E ela falou: o Senhor vai me levar, mas fica tranquilo, que o teu pai vai cuidar de você. Eu falava: meu padrasto? Ela falou: não, filha, o Pai Celestial vai cuidar de você. E a gente fica meio que sem entender. A minha irmã, revoltada da época que era, ela falou assim: mas vem a mãe com essa história de que vai morrer. E de fato, isso aconteceu. A gente foi para o Paranavaí, ela despediu de toda a parentela, ela pediu perdão para quem ela tinha que pedir perdão. Voltamos, teve uma homenagem no Dia das Mães, foi muito lindo, e mal imaginava eu que seria a última homenagem que eu fazia para minha mãe. A única e última, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer homenagem para ela em escola, em nada, porque ela nunca foi, né, nas escolas me ver. Então, ela vem, fica muito doente, logo depois do Dia das Mães, ela ficou muito doente, e ela ficou internada no Hospital Carmo, que hoje já não tem mais, que ela ficava ali no Carmo. E na noite que minha mãe ficou muito ruim, eu fui dormir com ela naquele hospital, e tinha uma Bíblia, Ivone, do ladinho da caminha dela. Ela falou para mim assim: Sara, pega a Bíblia. E ela ficou cega por causa da diabetes dela, que foi para 800. Meu Deus. Ela perdeu a visão. Ela falou: pega essa Bíblia, filha, que está do lado da cama da mãe. Eu falei: pego, mãe. E quando eu peguei, ela falou para mim assim: abraça ela. E eu abracei. E ela falou assim: eu não tenho herança terrena para te dar, mas a herança que o Senhor me deu, eu passo para você. Filha, não se aparta desse livro por nada. E se você permanecer fiel, te encontrarei na glória. Fica firme, não abandone esse Jesus. Leia a palavra e viva a palavra.